A retenção do orgasmo, assim, olha, tem pontos. Você precisa ver qual é o seu momento de vida, né? A princípio, a teoria, mesmo nos livros, é que a retenção não do orgasmo, mas da energia usada no ato sexual, ela seria importante, tá? Ela auxiliaria na estabilidade, na concentração, no aumento da quantidade de údias, na vitalidade, na saúde, na inteligência. Por quê? Porque é tudo característica de údias. Tá? Então, quando você pega a transmutação da energia, então, quando a energia ela é absorvida pelo alimento, ela passa por um processo de filtragem ou de assimilação, que leva 30 dias. A última, e esse processo de assimilação dentro da medicina ayurvédica, o último ponto de passagem é do tecido genital, do tecido sexual, para o tecido nervoso e tecido moral, tá certo? Ou seja, seria a transmutação da energia sexual em údias. E isso acontece naturalmente. Tá? Uma parte fica para energia sexual, outra é transformada em údias, uma pequena porcentagem é transformada em údias. E com yoga, a gente consegue acelerar esse processo de transmutação e de utilização dessa energia chamada de údias. Então, a ideia é essa. Dentro desse contexto, a retenção sexual ela pode gerar uma série de características, uma série de efeitos. Por exemplo, a pessoa, para algumas pessoas, elas começam a reter e elas perdem tesão. Vocês já viram isso? Não viram? Mas eu já vi. Algumas pessoas começam a reter durante um tempo, tanto em mulheres quanto em homens. Nas mulheres é mais comum perder, ter algumas, não são todas, algumas têm uma diminuição da libido, mais de uma já me relatou isso. E outros, e os rapazes, não é que eles têm perda do tesão, às vezes o tesão está alto, mas eles têm diminuição da ereção. Tá? A diminuição da ereção não é porque ele não está com tesão, porque ele está com tanto tesão que ele não consegue estimular. Ele tem que ficar parando o tempo todo, né? Então, são em todos os rapazes? Não, em alguns rapazes. Também existe o diametralmente oposto. E esse diametralmente oposto pode depender da pessoa ou pode depender do momento da vida ou da idade da pessoa. Até do padrão de limpeza do corpo. Então, por exemplo, existem pessoas que fazem retenção e ficam enlouquecidas, certo? Enlouquecidas, se não conseguem se controlar e querem transar o tempo todo e não podem ver a pessoa do sexo oposto que a pessoa já tá se oferecendo, entendeu? Tanto para homens quanto para mulheres. E aí, por favor, no meu discurso não façam. Eu não estou falando para um gênero específico, acontece para os dois. Acontece para os dois. Então, vai depender da capacidade de transformação da energia sexual em údias, do desbloqueio dos canais, se os canais estão bloqueados, não estão bloqueados, da intensidade da prática e da idade do praticante. Esses fatores, todos eles entram compondo um pool que vão determinar qual desses efeitos vão aparecer. Com relação, então isso é com relação ao efeito. Então você pode ter aumento da libido ou diminuição da libido, aumento da ereção ou diminuição da ereção. Você pode ter aumento da irritabilidade em algumas pessoas. Ok?
do ponto de vista prático, quando esses efeitos, eles têm a ver com a transformação da energia sexual em úteis, com sua capacidade. Isso é diretamente relacionado com a limpeza dos canais, tá? Com o tempo de prática e com o tipo de prática que você tem. Tá? Quanto maior for a sua capacidade, mais energia produzida, mais energia convertida, diminuição da libido e da irritabilidade. Quanto menor for a prática, quanto menos tempo a pessoa pratica, quanto menos tempo de prática a pessoa tem, quanto mais entupido tiver os canais, maior vai ser o aumento da libido, o comportamento inadequado e a irritabilidade. Porque o que acontece? A tendência da energia é ficar parada nos chakras inferiores. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, não passa dali para cima, então essa energia não é totalmente convertida, e isso vai gerar essa série de fenômenos. Por quê? Porque a pessoa ela tem muita energia, essa energia está concentrada nos chakras inferiores, dando intensidade para esses chakras que não necessariamente tem um padrão vibratório alto, ou seja, não tem uma alta frequência. E também se a pessoa não está praticando, ela não tem a conscientização que se dá pelo processo de ativação da raiz do chakra e não da flor. Então ela não tem muita consciência, então ela tem esse fenômeno acontecendo por impulso. E daí o que acontece, por exemplo, nos rapazes, é esse comportamento, né? De querer, fica com uma, fica com outra, ou se expressa de maneira sexualmente agressiva com as meninas, e as meninas também. Não aparece necessariamente com uma expressão agressiva, mas pode se expressar com uma erotização inadequada, e até mesmo com... Já vi meninas fazendo propostas inadequadas ou tendo comportamento inadequado quando uma proposta não é bem aceita. Ou, às vezes, o rapaz não quer